pessoal, eu sou a Maria Clara e no vídeo de hoje eu decidi falar de uma coisa simplesmente maravilhosa e incrível, que é a Disney. Bom, quem me conhece sabe que eu sou completamente obcecada pela Disney, sou tipo muito apaixonada, gosto dos filmes, gosto das séries, e quem me segue no Instagram sabe que agora no ano passado, no final do ano passado eu fui selecionada para trabalhar na Disney. Eu fiz o ICP, que é o International College Program, de novembro a janeiro de 2019, de novembro de 2018 a janeiro de 2019, e eu decidi falar um pouquinho sobre isso pra vocês. Na verdade, eu optei por não falar sobre o ICP aqui no canal, porque eu acho que já tem muito conteúdo, e muito conteúdo bom, sobre isso aqui no YouTube. Então já tem muita gente dando dica de entrevista, tem muita gente dando dica falando sobre as roles e tudo mais. E eu não queria ser só mais um. Mas aí eu decidi falar um pouco sobre o meu trabalho especificamente, o que eu fazia onde eu trabalhava. Eu fui aprovada para ser Attractions. O cast member de Attractions é a pessoa que fica nos brinquedos, nos shows, na entrada do parque e pelo parque ajudando as pessoas. Então, basicamente, é quem tá ali realmente nas coisas que acontecem, né, no que tá acontecendo no parque. No meu caso, eu fui Attractions no Hollywood Studios, que é o menor parque da Disney, que é o parque que tem a Toy Story Land e todas as coisas de Star Wars. E dentro do Hollywood Studios eu trabalhava no Animation Courtyard, que era um setor do parque. Nesse setor eu trabalhava em duas atrações diferentes, mas na verdade eu só vou falar sobre uma, porque a outra eu só fiz treinamento, eu nunca cheguei a realmente trabalhar lá. E eu acho que é importante ressaltar que eu vi uma amiga minha fazendo um vídeo desse no canal dela e eu achei maravilhoso a forma como ela falou tudo sobre o trabalho dela. E eu acho que é muito diferente do que a gente vê sobre roles no geral. Então por isso eu decidi fazer a minha versão do vídeo que ela fez no canal dela. Então, beijo pra Lari. Vou deixar o vídeo dela aqui na descrição. Então vamos lá. Eu trabalhava na Star Wars Launch Bay, que é uma das atrações de Star Wars no Hollywood Studios. Na época que eu fui só tinham duas, que era a Star Wars Launch Bay e o Star Tours, que era um simulador. A minha atração, ela não era um brinquedo e ela não era um show. Ela era uma galeria, um mini documentário e character meeting. Então você poderia conhecer 3 personagens de Star Wars lá. Então vou começar do começo. Quando a gente chegava na Launch Bay, a primeira posição, a pessoa que estava ali na frente, era o Bay Standby Greeter. Essa posição era a posição que basicamente dava boas-vindas para qualquer pessoa que entrasse na Launch Bay. Então, quando a gente estava lá, a gente tinha que dizer o que era a atração, porque tinha muita gente que confundia a Launch Bay com o Star Tours, que é o simulador que eu falei. Explicar pra onde que a pessoa iria, porque se ela fosse pra um lado, ela poderia ir assistir esse mini documentário que falava sobre meio que a nova geração de Star Wars, e se ela fosse pro outro lado, ela poderia ver a galeria com objetos que foram usados nos filmes e também ir encontrar os personagens. Então tinha que fazer isso, e nessa posição a gente também tinha um Magical Moment. Na Disney, tudo que a gente cria que deixa as pessoas felizes é considerado um Magical Moment. Mas alguns deles são planejados e outros são espontâneos. Nesse caso a gente tinha um Magical Moment que ele era planejado e ele acontecia a cada hora, todos os dias. Então assim, 10h30, 11h30, 12h30, 2h30, 3h30, 4h30, até ficar escuro. Porque o que acontece? Lá no Hollywood Studios a gente tinha um show que acontecia num palco central do parque. Esse show chamava Galaxies Far Far Away, alguma coisa do gênero. E todos os personagens de Star Wars marchavam até o palco, lá no meio do parque, e faziam o show deles e depois eles voltavam. E dentre esses personagens tinham o Darth Vader, o Kylo Ren, a Phasma, a Rey, o Chewbacca, os Stormtroopers, o Boba Fett, enfim, era uma galera. Quando eles vinham voltando, quando o show acabava, eles passavam em frente à Launch Bay, em frente à nossa atração. Então a gente sempre tinha que escolher uma criança, ou duas, pra serem os guardas da Launch Bay. Então eles ficavam lá, segurando o sabre de luz deles e usando a força, e a gente falava, vai, por favor, a gente precisa que você proteja a gente. E eles ficavam lá assim, e era muito bonitinho. Eu sempre chorava, eu assisti isso quase todos os dias e eu sempre chorava, e era assim, maravilhoso. E aí algumas crianças choravam e ficavam com medo em abraçar os pais, outras ficavam lá e depois que o pessoal ia embora, eles ficavam tipo, meu Deus, eu defendi a Launch Bay, e era muito bonitinho. Enfim, entrando a gente tinha uma pessoa que organizava a fila pra ir assistir o filmezinho. Depois tinha a pessoa que ficava encarregada de botar as pessoas pra dentro do teatro e uma outra que ficava lá com o microfone pra dizer: bem-vindo,
você vai assistir o filme e tal, por favor desligue os celulares, não tire fotos, não coma, não beba, etc. Entrando mais um pouco na atração, a gente tinha as galerias. Tinha uma galeria na época que estava só dedicada a Solo, porque era o filme mais recente quando eu fui. E pro outro lado tinham só, assim, vários outros objetos que foram usados nos filmes e alguns que eram réplicas. Então tinham vários capacetes de Stormtroopers, enfim, vários capacetes do pessoal da Resistência e tudo mais. Alguns réplicas, outros reais. E aí, entrando mais, indo assim pro lado, tinha os 3 personagens. Na Launch Bay você pode conhecer o Chewbacca, o Kylo Ren e o BB-8. Esses são os 3 personagens que dá pra conhecer lá. Eventualmente a Rey aparece pra visitar, ou a Phasma, ou o Boba Fett. De vez em quando tem essas surpresas, mas não é nada planejado. É algo que, enfim, não dá pra dizer exatamente como é. Então sempre tem que ter uma pessoa na frente da fila pra dizer do que é aquela fila, porque a pessoa que ela tá visitando na Disney, a gente sempre diz que elas estão com vacation brain, que é o cérebro de férias, então elas não pensam, elas não leem, elas não são inteligentes. No caso, as pessoas com vacation brain viam uma fila e iam pra fila sem saber do que era, mesmo tendo uma foto enorme do Chewbacca ou uma foto enorme do Kylo Ren, ou então elas chegavam perguntando, tipo, essa fila é pra quê? Gente, já teve uma vez, a fila do Kylo Ren, ela era de um lado assim, e, tipo, não tinha nada perto dela. E aí teve uma vez que um casal ficou uns 10 minutos na fila e eu tava na porta, assim, eu não tava na entrada da fila, eu tava na porta do personagem. E aí quando eles chegaram, era a vez deles, eles falaram assim, aqui não é a saída? E eu fiquei, gente, como que aqui pode ser a saída? Quem que pega fila pra sair? Mas enfim, that's not the point. Então, além dessa pessoa que ficava na frente da fila pra dizer sobre pra que era aquela fila, tinha uma pessoa que ficava na porta do personagem, que era a pessoa que ia receber as famílias e perguntar, oi, quantas pessoas tem no seu grupo? Quantas pessoas tem na sua família? E passar pro Character Attendant, que é a pessoa que fica diretamente com o personagem. Assim, eles poderiam saber quantas pessoas iam entrar na sala pra saber se, por exemplo, se eu tivesse uma família de 3 pessoas e uma família de 5 pessoas. E aí eu dizia, olha, eu tenho uma família de 3 e uma família de 5. E eles iam dizer, manda só a família de 3. Ou então manda as duas. Porque, como a Disney é muito preocupada com toda essa questão de segurança, existia um número limite de pessoas dentro das salas. Então a gente precisava ser muito responsável quanto a isso. O número de pessoas que iam entrar naquela sala. E assim, a gente não tinha contato direto com os personagens, mas eu acho que tinha muito mais contato do que muitas outras pessoas que tinham a mesma role, attractions. Porque a gente ficava ali na porta, mas de vez em quando tava mais vazio, os personagens vinham até a porta, então eu já tomei vários sustos, porque eu tava aqui na porta do Chewbacca, conversando e tal, e do nada o Chewbacca aparecia do meu lado, e eu ficava tipo, o quê? Ou o Kylo Ren também já fez isso. O BB-8 não fazia porque, né, o BB-8 ficava paradinho pra receber as famílias. Mas, enfim, era muito legal ter esse contato. Então tinha sempre essa pessoa na frente da fila, nos 3 personagens, e essa pessoa na entrada da fila dos 3 personagens. No final da nossa atração dava em uma lojinha, como basicamente qualquer atração de qualquer parque, ela acaba numa loja. No caso, como tinham 2 atrações de Star Wars no Hollywood Studios, tinha, como que eu falei, o Star Tours, que era o simulador, e a Launch Bay, tinham 2 lojas de Star Wars. E qual era a diferença entre elas? A loja da Launch Bay, ela era mais uma loja de colecionador, então as coisas eram mais caras, tinha umas coisas mais de colecionador mesmo, tinha toda a roupa do Darth Vader, tinha roupa de Stormtrooper se as pessoas quiserem comprar, e tipo, não fantasia, mas aquelas coisas bem tipo Barney tem na casa dele em How I Met Your Mother. E a loja do Star Tours era uma loja mais que vendia pelúcia e blusa e mochila, essas coisas. Então, era basicamente isso que eu fazia na Launch Bay, e era, assim, muito incrível. Outra coisa que era muito legal na Launch Bay é porque hoje em dia acho que não tem mais isso, mas na época os Stormtroopers ficavam fazendo patrulha pela Launch Bay e pelo parque, de vez em quando eles saíam do Animation Courtyard. E aí os Stormtroopers, eles ficavam interagindo com a gente, então era muito divertido poder interagir com eles. E aí, tipo, a gente não sabia como era a cara deles, né, debaixo da máscara, mas eles ficavam lá fazendo brincadeira e tudo mais. Eu sempre tinha um sabre de luz preso na minha calça, e eu tenho esse, que é o azul, e eu tenho o vermelho. E esse sabre de luz, ele é só você fazer assim, que ele abre. E eles faziam isso, tipo, só pra ver qual era a cor do meu sabre de luz e ficavam assim. E quando a gente tá em treinamento lá na Disney, a gente tem a name tag e embaixo da name tag tem Earning My Ears, que seria, tipo, merecendo as minhas orelhas. Que é pra mostrar pras pessoas que a gente tá em treinamento, que a gente ainda não mereceu as nossas orelhinhas do Mickey. E aí, teve um dia que foi muito engraçado, eu tava com o meu Earning My Ears, e aí um Stormtrooper fez assim, aí olhou, aí ele fez assim no meu cabelo, aí ele ficou tipo,
confusíssimo. Enfim, é uma besteira, mas foi muito engraçado no dia. Enfim, isso era basicamente o que a gente fazia e era, assim, um trabalho maravilhoso, era o trabalho dos sonhos, porque a gente tava ali num lugar mágico, com pessoas mágicas, e fazer esses magical moments pros guests era incrível, e as pessoas que trabalhavam comigo eram todas maravilhosas. Tanto os outros TPs brasileiros, nós éramos acho que 6 ou 7 no total, quanto os americanos, australianos, porto-riquenhos que também trabalhavam lá. Então a gente já chegou a sair pra ir pra restaurante brasileiro, a gente já foi pra parque, enfim, era maravilhoso. E eu sinto muita falta deles, a gente ainda mantém contato, tanto os brasileiros quanto os gringos. E enfim, sinto muita falta deles e foi incrível. Se você tá indo pra Disney e você gosta de Star Wars, você tem que conhecer a Launch Bay. E hoje, não sei que dia é hoje, mas dia 29 de agosto, inaugura a Galaxy's Edge, que é a nova land, é uma nova parte de Star Wars lá no Hollywood Studios e tá gigantesca e completamente imersiva e tem a Millennium Falcon e é perfeita. Ou se você foi aprovado pra trabalhar na Disney, eu sei que as entrevistas estão acontecendo nessa semana que eu tô gravando, eu não sei quando o vídeo vai ao ar, mas essa semana que eu tô gravando estão acontecendo as entrevistas da segunda fase do ICP. Então, se alguém por acaso cair em Animation Courtyard, pode ter certeza que vocês vão cair no melhor local do mundo, a melhor work location de todas. E eu sei que, tipo, todo mundo vai pensar que a sua work location é a melhor work location de todas, então eu só tenho, tipo, muito a agradecer a Launch Bay e a Disney por ter me colocado na Launch Bay, porque foi perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero não ter falado demais. Não se esqueçam de se inscrever aqui, e de curtir o vídeo, e de comentar, e de me seguir no Instagram, vai estar tudo aqui embaixo. E é isso, tchau!